Queridos irmãos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja entre nós. Vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual e vamos ouvir a página que a nossa irmãzinha Isabelle fará a leitura para nós. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Oração e renovação. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa, na aflição, dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volte ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo, e sumanamente agradáveis aos olhos do Senhor. E vamos assim, dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos elevar a Deus a nossa prece, em agradecimento por estes momentos que aqui estamos, que iremos estar unidos em um só pensamento de amor e de paz, de fé e de esperança no amanhã que virá. Agradecer a Deus pela oportunidade de servir ao próximo em seu nome e em nome do nosso amado Mestre Jesus. Gratidão, Senhor, por estes momentos e que, sentindo a Tua doce presença entre nós, derramando as Tuas bênçãos curadoras e consoladoras sobre cada um dos Teus servos humildes, tarefeiros da Tua seara bendita da casa de Isaac Lima. Que possamos envolver a todos os nossos irmãos que foram citados e pedidos de prece, os que estão regressando à pátria espiritual e a todos os que sofrem, que choram, se sentindo sozinhos, desamparados. Que neste momento possamos envolvê-los com as nossas vibrações de muito amor e carinho. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e permanece conosco nestes momentos. E vamos passar a palavra para nossa companheira Márcia Henrique, que fará a leitura
do Evangelho, do capítulo 27, itens 22 e 23. Boa noite, meus irmãos da casa de Isaac Lima, nossos benfeitores, nossos amigos espirituais. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos mais esse cadinho de amor que Jesus nos deixou de legado. E aproveito para agradecer mais uma vez a oportunidade de compartilhar com vocês esse momento tão importante que é da divulgação da doutrina espírita e que eu possa ser merecedora desse momento que para mim é de muita alegria. Hoje falaremos sobre a prece, essa ferramenta tão importante que temos em mãos e que nós, espíritas, sobretudo, sabemos da necessidade que temos de utilizá-la e que muitas das vezes fazemos de forma errada. Na verdade, nós confundimos a forma de nos expressar diante de Deus. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Como fazemos quando nos dirigimos a um amigo querido para pedir ajuda, para compartilhar uma dor, ou até mesmo para dividir nossa alegria? Seria assim: meu nobre amigo, estou aqui pedindo vossa imprescindível ajuda para o momento de dor pelo qual eu passo? Acaso pensamos que o nosso amigo tão íntimo e ligado a nós pelos laços da fraternidade se sentiria confortável em nos auxiliar? Não seria o peso de nossas palavras rebuscados e austeros uma barreira que quebraria essa intimidade? Assim seria a nossa conversa com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, porque são imprescindíveis amigos que estão ali, do nosso lado, sempre dispostos a nos ouvir. E nós não precisamos pesar a mão nas palavras. Deus, Jesus e a espiritualidade amiga estão sempre ao nosso lado, mesmo que não os possamos ver, mas com certeza, se quisermos, poderemos sentir. E é através da prece sentida, que parte do fundo das nossas almas, que nos conectamos com o alto. Sendo pedindo ou agradecendo, ela deve ser simples, honesta, íntima e amigável, como fazemos quando nos dirigimos aos nossos melhores amigos encarnados. Nós não chegamos assim: companheiro, cara, tô numa situação aí, cara, cabeluda sabe, dava para você me dar uma força? Não é assim que nós nos dirigimos aos nossos amigos? Ou assim: amigo, tô precisando de um colinho. Poxa, estou precisando tanto de um abraço. Aliás, estamos todos, né, no momento precisando de um abraço. Infelizmente, não podemos dar ao vivo e a cores, mas sintam-se todos abraçados por mim. Quando nós chegamos perto dos nossos amigos, nós falamos aquilo que nos vem do fundo. E por que não com Jesus? Por que não com a espiritualidade amiga, que está ali justamente sedenta para que nós nos lembremos deles, porque eles gostam de nos ajudar, porque Jesus nos ama, porque Deus é Pai de muito amor por nós. Ao nos recolhermos para uma noite de refazimento da matéria, através do desdobramento do sono, devemos avaliar nosso dia
agradecendo cada oportunidade que tivemos no caminho do progresso do espírito. Pedir um pedido sincero de perdão por alguma falha e, acima de tudo, agradecer sempre pelo amparo, proteção e amor incondicional. Porque sempre estamos em condições de agradecer, porque Deus nos dá todas as oportunidades diárias de progresso. Então, é o momento de agradecermos, seja essa oportunidade boa ou ruim, na nossa avaliação, porque para Deus é sempre uma oportunidade de engrandecimento no nosso progresso. E assim, também ao despertar, devemos nos conectar com o alto numa conversa franca, honesta, pedindo forças para recomeçarmos um novo dia, com fé, bom ânimo, paciência e resignação, porque não sabemos o que vamos enfrentar naquele dia. É uma incógnita. Então, essas preces, ao nos deitarmos e ao despertarmos, eu diria que é uma prece de rotina. É uma coisa que deve ser inserida no nosso dia a dia, porque é aquele nosso momento íntimo com Deus, onde precisamos resgatar, reafirmar nossa fé. Seja no momento em que vamos nos recolher para dizer, olha, Deus, eu sei que hoje pô, deu ruim, sabe? O dia foi tumultuado, mas eu tenho certeza, Pai, que eu não estava sozinho, que eu não caí, porque você estava do meu lado. Estava ali comigo, segurando a minha mão nos momentos mais difíceis, como existe aquela poesia das pegadas na areia, né? Em um momento em que só tem 2 pegadas, é o momento que Jesus está nos carregando no colo. Então, é um momento de agradecer, mesmo que o dia tenha sido ruim, mesmo que tenhamos tido um dia não muito proveitoso, temos que agradecer. E também lembrar das besteiras que fizemos no decorrer desse dia, quantas vezes respondemos uma pessoa de forma ríspida, quando aquela pessoa só queria um carinho, um alento. Quantas vezes damos as costas para alguém que está precisando pela pressa, pela impaciência, e Deus está vendo isso tudo. Então, na hora de dormir, vamos botar nossa cabecinha no travesseiro, bater aquele papo franco e honesto, e também pedir perdão pelas nossas falhas. E ao despertar, gente, o dia que está surgindo é uma incógnita para nós, não para Deus. Mas precisamos nos aurir de forças para fazer desse dia o melhor possível, para fazermos desse dia um degrau a mais no nosso progresso espiritual. E de que forma nos aurir de força se não for pedindo essa força ao alto? Pedindo resignação para os problemas que haveremos de enfrentar, pedindo forças para que não possamos tropeçar e sair atropelando tudo, mais um dia perdido na nossa evolução. Então, essas preces são imprescindíveis, é como o nosso café da manhã e o nosso jantar. São necessárias para o nosso próprio bem. Deus está aí ao nosso lado e sabe de todas as nossas necessidades, no tamanho exato do nosso merecimento. E se muitas vezes nossas rogativas não são atendidas, não foi porque Ele não nos ouviu, ou porque nós não conseguimos fazer os nossos pedidos chegarem até Ele. Ele tudo sabe, tudo ouve. Mas por ser um Pai de justiça, amor e misericórdia, Ele vai nos conceder aquilo que vai nos auxiliar para o nosso aperfeiçoamento moral. Vai nos dar as provas, confiante em nossa capacidade de êxito.
Mas nem sempre Ele vai nos dar aquela Ferrari vermelha. Não, porque não é isso que Deus espera de nós. Acabei de falar em aperfeiçoamento moral. Então não adianta pedir uma Ferrari, uma cobertura na barra, uma viagem para a Europa. Não, vamos ser humildes e aprender a pedir através da prece para depois falar, não ter que falar assim: poxa, Deus não ouviu as minhas preces. Ouviu sim, ouviu sim. Só que Deus sabe de tudo, tanto na nossa encarnação atual quanto a nossa vida pregressa. E se estamos aqui para burilar nosso espírito, temos que começar a resgatar, transformando o mal num bem. Então Deus está muito mais preocupado com o nosso aperfeiçoamento moral do que com a nossa condição de conforto. Porque o conforto para Deus é o conforto espiritual. A prece nos aproxima de Deus para nos harmonizar, nos trazer equilíbrio. A prece é como aquele remédio infalível que tomamos no momento de dor. E não precisa ser ministrada apenas quando despertamos ou quando nos recolhemos. Ela é a nossa intimidade com o Pai. E quantas vezes em nosso dia sentimos a necessidade desse encontro? Quando meu pai era vivo, eu era muito, muito ligada a meu pai, muito. E às vezes me aconteciam coisas desagradáveis que na mesma hora eu tinha ímpeto de pegar o telefone. Na época não existia celular, né? Eu pegava o telefone e falava: pai, tá tudo bem? Poxa, pai, ai, que vontade de ouvir tua voz. O simples fato de ouvir a voz do meu pai já me dava aquela sensação de alívio. Então, assim, a prece. Se nós estamos nos sentindo amargurados por algum motivo, se fomos testemunha de alguma coisa funesta e aquilo mexeu conosco, ou pelo contrário, se fomos agraciados com uma coisa muito boa, a gente não gosta de compartilhar os bons momentos, as boas notícias ou as más com os nossos melhores amigos? Então, podemos também compartilhar a qualquer hora do dia os nossos momentos com Deus, através desse papo simples, através desse papo íntimo. Não precisa se ajoelhar, não precisa procurar um altar, não precisa procurar uma imagem. Não. Somos nós, Deus e a espiritualidade amiga que também está sempre ao nosso lado nos ouvindo. Com certeza, se Deus não concede as nossas rogativas ao pé da letra, Ele nos banhará com seus fluidos harmoniosos, a fim de apacentar nossos corações. Eu me lembrei de um caso quando eu trabalhava. Eu tinha um gerente, aliás, um diretor, eu era assistente, e ele era uma pessoa muito sensata, de muito bom senso. E eu não conseguia ver aquele homem discutindo com ninguém, mas para minha surpresa, eu tinha um outro diretor que era uma pessoa meio perniciosa, uma pessoa muito difícil na lida. E ele conseguiu tirar o meu chefe do sério. A secretária desse diretor, ela começou a ficar nervosa. Eu olhei para ela e falei assim: fica aqui, fica calma que eu vou dar um pulinho lá fora. E a empresa tinha um jardim. Tinha, não é mais da empresa. Tinha um jardim muito agradável. A gente costumava dizer que era o bosque do dono da empresa. Era muito agradável, tinha uns banquinhos. No meio do expediente, eu simplesmente desci, sentei lá e entrei em estado de prece. E comecei: Senhor, enviai espíritos bons para apacentar o coração desses dois. São duas pessoas que não precisam estar brigando, porque estamos todos lutando por um bem comum. Os ânimos estão acirrados, mas a tua paz poderá apacentar todos nós. E comecei, e tudo que vinha na minha cabeça, eu falava, e as pessoas às vezes passavam de longe, me vinham falando sozinha, eu não estava nem aí. Quando eu retornei à minha sala,
a secretária do outro, porque era um pool de secretárias. Ela falou assim: o que que tu fez? Eu falei: fui esfriar a cabeça no jardim, porque ela, não é possível. Do nada, do nada, os dois pararam, olharam um para a cara do outro e se abraçaram. E ela é evangélica. Ela, ela e tudo pro evangélico, todo espírito é macumbeiro. Ela, tu fez alguma macumba lá naquele jardim? Eu virei para ela e falei assim: não, eu não fiz macumba. Eu fui cochichar no ouvido de Deus para ver se ele quebrava o nosso galho, de acalmar aqui o ambiente. Ah, mas eu também louvei a Deus aqui. Eu falei: bom, cada um louva a Deus onde se sente melhor. Eu preferi a companhia das plantas, do jardim, do bosque. Mas você está certa. E realmente, nós não precisamos nos recolher a lugar nenhum. Claro, eu amo plantas, gosto muito de plantas. E sempre que tem um ambiente assim, de muitas plantas, muito verde, eu me sinto bem. E aí, se eu puder me recolher para um ambiente desse, realmente eu vou me recolher para um ambiente desse para poder fazer as minhas preces. Isso aí não há dúvida. E esse dia foi muito engraçado, porque casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente fala, 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 fala. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Mas a gente não presta muita atenção nesses resultados. A gente só presta atenção nesses resultados quando eles nos trazem algum benefício material, mas a gente não consegue pescar as nuances desses resultados, como a minha colega de trabalho pescou, que alguma coisa tinha acontecido, segundo a concepção dela, mágica ou macumba, porque do nada, nada, foi a mão de Deus, a mão dos nossos amigos espirituais, que foram fluidificando o ambiente, harmonizando o ambiente. Muitas das vezes nos desesperamos, nos sentimos só no meio de um furacão, sem sabermos para onde corrermos, quando só o que precisamos é ficar no mesmo lugar, conectado com o alto, através da prece, para sentirmos nosso ser sendo envolvido por uma sensação indescritível de paz. Mas a prece, a gente sempre fala de prece, como diz o velho ditado, só se lembra de Santa Bárbara quando ronca a trovoada, né, gente? Ditado ingrato. A gente só fala em prece para pedir, para pedir, para pedir. Mas tem tantos momentos bons para agradecermos e também cabe a nós nos conectarmos com o alto através da prece. Eu aprendi com meu pai também. Às vezes estávamos vendo televisão juntos e aí o noticiário informava alguma coisa muito boa, hipoteticamente falando, a cura da Covid. Tá todo mundo pedindo a Deus força para superar esse momento, mas a hora que conseguirmos a vacina, será que a gente vai lembrar de agradecer a Deus por essa vacina ter chegado? Temos até que agradecer a Deus pela pandemia, porque se pararmos para refletir, muitas coisas estão vindo à tona. O lodo está sendo remetido do fundo do copo e muita gente está reavaliando a vida. Muita gente está repensando os seus atos. Isso não é bom? Isso é bom. Então temos que agradecer a Deus também pela oportunidade da pandemia, por mais irônico que isso seja. Mas eu já pensei muito nisso. Então, quando vinha uma notícia boa no noticiário, meu pai falava assim: filha, vamos agradecer a Deus. Porque se isso aconteceu, foi primeiro pela vontade dele, pela permissão dele. Mas é muito bom e tal. Ele sempre falava alguma coisa nesse sentido. Meu pai era um espírita muito, muito praticante. Ele, daqueles espíritas que devora tudo, que lê, que guarda, que... E eu aprendi com ele, né? Então, também temos que agradecer. E agradecer por tudo. Até pela pandemia. Até por quem está aí fazendo uma série de coisas erradas. Porque a gente só consegue ver o que está errado, o que está certo, quando vemos o errado. Se não tivermos uma base no erro, a gente vai achar que tudo é Alice no País das Maravilhas. Então temos que agradecer sempre o bom,
o ruim, mas sempre com a intercessão do alto. Eu costumo dizer nos meus encontros com os meus companheiros de EGE, quando falamos sobre a prece, né? Porque tem um momento da minha turma que a gente fala sobre a prece, né? Porque eu participo das leis morais, da aula de leis morais. Então, é a lei do amor, né? Então, o que ocorre? Às vezes, quando eu passo por algum acidente na rua, que eu vejo algum irmãozinho desencarnado, a primeira coisa que me vem à mente é pedir a Deus sempre para que os espíritos de resgate, agora tem um nome específico, que os espíritos que estão ali incumbidos de fazer aquele resgate possam ter misericórdia, possam envolver aquele espírito que ainda vai estar adormecido com muito amor, para que ele tenha um despertar lá do outro lado, um despertar sob o consolo desses irmãos. E faço também uma prece a Deus para que envie aos parentes de laços consanguíneos, às mães, às esposas, espíritos consoladores. Porque eu sei o quanto deve ser difícil para uma pessoa estar em casa e ter uma notícia avassaladora, como essa do desencarne de um ser querido, né? Então, a prece também, ela tem esse poder. E quando fazemos a prece por outrem, na verdade estamos fazendo por nós, né? Porque quando fazemos o bem a outrem, estamos também nos melhorando, né? Melhorando o nosso aperfeiçoamento moral, porque fora da caridade não há salvação. Então, se temos a caridade de orar por alguém, por outra, estamos também tentando a nossa salvação. Eu faço prece para tudo. Quando eu saio de casa, eu já fiz a da matutina, quando eu saio de casa, eu falo, Senhor, me acompanha através da espiritualidade amiga, se possível me livrando do mal, mas dentro daquilo que for do meu merecimento, sê comigo, Senhor. Venha comigo e volte comigo. Sempre falo isso. Na volta, quando eu salto do ônibus, que eu estou caminhando para minha casa, eu, obrigada, Senhor, por ter cumprido mais um dia de trabalho, pela oportunidade e tal e tal. E durante o dia, qualquer coisa que me acontece, gente, que eu sinto tristeza ou alegria, eu uso o recurso da prece. Na verdade, eu costumo dizer para os meus amigos que se Deus pudesse falar, ele ia falar assim, essa mulher é muito chata, se ele pudesse falar assim como nós, né? Essa mulher é muito chata, larga do meu pé, mulher. Me dá um descanso, porque é o dia inteiro, gente. Tudo eu uso o recurso da prece. Desde que eu aprendi com meu pai, de lá para cá. E qualquer coisa que eu vá fazer, do tipo alguma realização, algum trabalho, eu gosto muito de cozinhar. Amo cozinhar. E até na hora que eu vou começar alguma coisa, eu falo, Senhor, abençoa minhas mãos para que tudo dê certo, para que essa comida seja fluidificada e tal. E graças a Deus eu não tenho reclamação, não. Mas, gente, usem essa ferramenta, mas usem de forma simples, de forma sensata, de forma honesta. Deus, Jesus, a espiritualidade amiga e amparadora, todos estão do nosso lado. Mas não são bichos de 7 cabeças, são nossos amigos. Deus é nosso Pai. Se Ele é nosso Pai, Ele é de uma benevolência muito grande, de um amor incondicional por nós. Nós não precisamos gastar o Aurélio todo para nos dirigirmos a Deus, para nos dirigirmos a Jesus e a espiritualidade benfeitora. Nós só precisamos usar alguns quesitos que não podem faltar. A fé, porque não adianta palavras ao vento, se no nosso coração
não existirá fé. A certeza de que estamos sendo ouvidos, porque estamos. E, sobretudo, a honestidade e a simplicidade. Se soubermos conduzir a nossa prece com esses requisitos, com certeza, perceberemos no entorno de nós uma aura de paz, de harmonia, de serenidade, e nos sentiremos prontos para recomeçar quantas vezes forem necessárias as nossas atitudes, buscando sempre um bem maior, que é o bem do nosso progresso espiritual. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus, orando sempre, pedindo sempre e agradecendo sempre. Boa noite, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. E após estes momentos de reflexão, de ensinamento, de aprendizado, vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos aos céus, agradecer a Jesus, o nosso Mestre amado, o nosso caminho iluminado, para agradecer por estes momentos que, sentindo a sua presença, sendo derramado sobre nós e sobre todos os nossos irmãos, cujos nomes trazemos em nossos corações e em nossos pensamentos, e todos aqueles a quem não conhecemos, mas sabemos em sofrimentos em qualquer país do nosso universo. Abençoa o nosso planeta, Senhor Jesus, e permanece em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que possamos continuar, meus queridos amigos e irmãos, em vibrações, ouvindo essa música até o final, para que assim, unido com os nossos irmãos, nossos médiuns passistas, possamos ser também os transmissores de energias salutares a todos aqueles que estão necessitados da medicação do passe magnético. Gratidão a todos, que o Mestre Jesus continue nos abençoando hoje e todo sempre. Muita paz, graças a Deus e graças a Jesus.